Notícia urgentíssima que acaba de chegar, é isso mesmo, pelo segundo dia consecutivo, Trump ataca o Brasil de Lula e dessa vez foi diretamente. Lula e Moraes, abre aspas, são inimigos genuínos e serão combatidos. Isso é só um trecho do documento que ele emitiu que eu vou trazer na íntegra aqui para vocês. Agora seja muito bem-vindo ao nosso canal. Pessoal, se inscreva, ative o sininho de notificação. A esquerda está tentando derrubar o nosso canal, então é muito importante que você se inscreva para a gente não perder a comunicação. Deixar aquele joinha agora que ajuda demais a espalhar esse vídeo. Compartilhar e comentar. Então, dá essa colaboração porque a comunicação é o forte da nossa direita. E olha só essa notícia, pessoal. STF determinou simplesmente o bloqueio da revista de Ernesto Lacombe e Alan dos Santos em redes sociais. Derrubaram todas as redes sociais e a corte disse que as investigações tramitam em sigilo, ou seja, sequer informaram o porquê. E aí eu pergunto para você, você acha que a gente está vivendo num regime já de censura, um regime ditatorial? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E vamos lá, olha só. Trump assinou decretos, matéria de hoje, tá pessoal? 29 de janeiro, novos decretos para restaurar a liberdade de expressão nos Estados Unidos, ou seja, é a principal bandeira dele. E as redes sociais que atuam aqui no Brasil, em sua maioria, são americanas. E olha o que aconteceu. Brasil inimigo genuíno. O Brasil com essa perseguição das redes sociais, agora Trump comprou essa briga porque as redes são americanas. E olha só o que ele falou para o Metrópolis. É isso mesmo, Metrópolis enviou um questionamento e ele respondeu num documento avassalador. Você se lembra daquela audiência pública da AGU sobre moderação de conteúdo em redes sociais? Aquela audiência que as Big Techs não compareceram? Pois bem, no dia anterior àquela audiência, eu contatei fontes no Departamento de Estado do governo Trump e pedi um comentário a respeito do evento promovido pela AGU. A resposta veio nesta quarta-feira e o governo dos Estados Unidos falou em combater manipulação de informações estrangeiras com a verdade. Você vai ver as perguntas e respostas completas fornecidas pelo governo americano. É a primeira vez que a administração Trump comenta oficialmente questões relacionadas à liberdade de expressão no Brasil. Nós perguntamos como a nova administração dos Estados Unidos vê iniciativas de governos estrangeiros que visam regular ou supervisionar as práticas de moderação de conteúdo de empresas americanas que operam no exterior. O Departamento de Estado respondeu que apoia e defende o direito fundamental dos americanos à liberdade de expressão e combaterá a manipulação de informações estrangeiras com a verdade. Nós também perguntamos se o Departamento de Estado tem alguma preocupação ou posição sobre o equilíbrio entre o combate à desinformação e a proteção dos direitos à liberdade de expressão neste contexto da audiência pública. O órgão afirmou que apoia e defende o direito fundamental dos americanos à liberdade de expressão e que combaterá propaganda inimiga genuína e manipulação de informações estrangeiras com a verdade fundamental de que os Estados Unidos são um país grande e justo, cujo povo é generoso e cujos líderes agora priorizam os interesses centrais dos americanos, respeitando os direitos e interesses de outras nações. Vale lembrar que essa audiência da AGU foi marcada pela ausência das redes sociais. Como mostramos no Metrópolis, as cadeiras destinadas a X, Meta, Google e TikTok ficaram vazias durante o evento. Que estão nos mais segura, mais pacífica para todos os brasileiros. Nós não podemos também desconhecer que as plataformas digitais, para além de entretenimento... É isso, pessoal, inimigo genuíno e não para por aí. Olha só, o colega aqui, jornalista brilhante, Eduardo, da Band, fez um comparativo brilhante com o Brasil de Lula e agora os Estados Unidos de Trump. Lula querendo fazer graça. E olha só o comparativo brilhante que ele fez. Assista esse vídeo que eu garanto para você que vale muito, muito a pena. Donald Trump instalou quase uma dúzia de bilionários no governo, todos orientados para fazer negócio. Secretário de Comércio, bilionário. Secretário do Tesouro, bilionário. Chefe do Departamento de Eficiência Governamental, Elon Musk, só o homem mais rico da Terra. 70 vezes mais rico do que Donald Trump, que é bilionário. Aí esse time está orientado a reindustrializar o país, atrair capital, reduzir os custos do Estado e baixar os impostos para todo mundo, inclusive para os mais ricos. Aí, se eles conseguirem,
a carga tributária dos Estados Unidos, que é de 27%, vai cair. Você concorda que para investidor, para empresário, essa notícia é música? E que isso é muito mais importante do que as opiniões do presidente americano sobre o Brasil? E aí a gente olha para cá e fica se perguntando que sinais os investidores e empresários estão recebendo aqui do Brasil. Carga tributária que se aproxima de 35% do PIB? Dívida pública que não para de crescer? Taxa de juros perto de 15% ao ano? Um orçamento público que gasta 50 bilhões de reais com emendas parlamentares? Um país que discute até hoje o conceito de propriedade privada no campo? Essa diferença de agendas é o nosso maior desafio. É isso, pessoal. Não é arrogância do Trump. Realmente, eles não precisam. Afinal, a gente tem um país que tem tudo para dar certo e simplesmente não dá por conta dessa política horrível que a gente vive. E olha só, a única coisa que tinha sobrado para Lula era o quê? O pai dos pobres, né? Mas não vai precisar de impeachment não, pessoal. Olha só, até isso caiu. Era a última defesa que ele tinha. Sob Lula, a inflação dos ricos foi menor do que a dos pobres em 2024. Tá aqui, ó, 5,2 para os pobres e 4,43 para quem tem renda alta. E tem mais, olha só, a inflação da alta de alimentos e bebidas foi a maior para os mais pobres, 2,29 para os mais pobres, renda muito baixa, e olha a diferença, 0,94 para quem tem renda mais alta. Então, inclusive, pai dos pobres, ele também não é mais uma mentira que caiu. E falando nisso, pessoal, não vai precisar de impeachment. Natuzaneri, a esquerdista, inclusive, ela não conseguiu se segurar, está desesperada com a desaprovação do governo, e mostrou que, além de não chegar a picanha, nem o 100 está chegando. Olha só o que ela falou do estado do governo. É isso mesmo, a Globo soltou a mão do governo Lula. Estou dizendo que o governo tem uma ideia de que é melhor do que a população está dizendo que acha que é. Então, por exemplo, o presidente, o governo vai mal entre mulheres, que ajudaram a salvar a eleição de Lula em 2022, entre os mais pobres e entre a população do Nordeste. Ou seja, as 3 estacas de Lula em termos de vitória em relação a 2022. Os 3 alicerces, né? Exatamente. Esses três estão dizendo o seguinte: olha, talvez esteja na hora de ir para o divã, porque o governo que vocês acham que estão fazendo não é o governo que a gente está enxergando do lado de cá. E aí a primeira ideia que pode surgir na nossa cabeça é: se o pessoal do lado de cá não está enxergando o que está do lado de lá, é por um problema de comunicação. Não. Eu bato nessa tecla todas as vezes que o problema não é de comunicação apenas. A comunicação é o mordomo, para usar um termo elitista e pomposo do passado, das crises. O problema é do próprio governo. E aí tem um outro símbolo, que é uma espécie de marco psicológico. O governo chegou na sua metade. Na sua metade, a picanha não entrou dentro do carrinho e o colchão duro está saindo de dentro do carrinho. Então, tem aí um efeito psicológico também desse prazo que já passou e agora a gente se aproxima da segunda, a gente já está mais perto do fim do período, deste período Lula, porque pode ser que ele se candidate à reeleição e eventualmente se reeleja, mas deste mandato ele está mais próximo do fim do que está do começo, com um agravante. Se a autoestima do governo continuar lá em cima, ele não vai conseguir ler o porquê a população o está enxergando dessa maneira. E não conseguir ler o que a população está enxergando significa não mudar as coisas que precisam ser mudadas. E não parou na Natuza não, pessoal. A blogueira Daniela também teve que falar. E sabe o que ela falou? Reabilitação de Bolsonaro, o retorno do capitão. Tá morrendo de medo e ela teve que noticiar isso. Realmente a Globo deixou de fazer aí receber o Pix do governo. Não é possível. Olha só o que Daniela Lima falou sobre o retorno de Bolsonaro e o fim de Lula. Então, por que eu trago isso aqui, né? Porque a oposição está fechada. A oposição está fechada com o Davi Alcolumbre e a oposição está fechada com o Davi Alcolumbre de olho numa estratégia já muito clara.
E ela não é uma estratégia, vamos aqui na 6, para um round só. Ela é uma estratégia para 2 rounds. Do que você está falando, Daniela? Ela não mira só os 2 anos de presidência do Davi Alcolumbre agora, que praticamente, a não ser que caia um meteoro no meio do Senado Federal, ele vai ser novamente presidente do Senado. A oposição está negociando com ele, dizendo, olha, é o seguinte, se a gente compõe agora, você tem a sua reeleição garantida, porque a oposição continua trabalhando com a ideia, PP, PL e republicanos, de que vai fazer a maioria do Senado nas eleições de 2026. E por que isso é importante? Porque com a maioria do Senado na mão da oposição, independentemente se o Lula vai ser candidato ou não, se o governo vai estar bem ou não, já se teria ali um grupo majoritário constituído para garantir a reeleição do Alcolumbre. Então, sinaliza para o próprio Alcolumbre com 4 anos de presidência do Senado e não 2. Beleza. De olho no quê, Daniela? No curto prazo, isso aí é o que eles querem. A reabilitação política do Bolsonaro. Daniela, é a anistia? Não. Eu contei para vocês meses atrás que a anistia do Bolsonaro, se vier a ser condenado, inclusive pela tentativa de golpe do 8 de janeiro, não será tratada até 2027. Por quê? Primeiro, você não anistia um crime que ainda não tem condenação. Mas 2, porque em 2027 a oposição acha que com ele vai ter uma maioria folgada no Senado para passar qualquer tese de anistia, seja a Bolsonaro ou aos condenados do 8 de janeiro. Beleza, então o que é a reabilitação? É reverter a inelegibilidade de Bolsonaro no Congresso. Essa fatura vai ser apresentada para Davi Alcolumbre antes de 2026, me garantiu hoje o líder da oposição, que está fazendo esse arranjo para colocar 30 votos no colo desse personagem. E a conversa entre eles foi muito franca. Estava lá Davi Alcolumbre, estava lá o Ciro Nogueira, estava lá gente do PL, o Ciro Nogueira do PP, estava lá gente do PL e gente do Republicanos. Davi, você se elege, disseram esses líderes para ele, sem os votos da oposição. Mas, em 27, você vai precisar dos votos da oposição. O que a gente está fazendo aqui é um trato de longo prazo. Estamos entrando agora, quando você não precisa para dar tranquilidade, para dar folga e para desestimular qualquer tentativa de uma candidatura competitiva contra a sua. Mas sabendo que essa é uma costura de longo prazo, que vai ter aí toda uma pressão, e eu já jogo para a Leilane, para acenos muito fortes à oposição no Senado, e a primeira seria essa, a reversão via Congresso da inelegibilidade do Bolsonaro, já decretada pelo Tribunal Superior Eleitoral, e em seguida, pensando já nas propostas de anistia a partir de 2027. É isso, pessoal. É um jogo de xadrez nesse Congresso. Infelizmente, a gente não vai ter, tanto na presidência da Câmara, tanto na presidência do Senado, quem a gente queria para pautar logo o impeachment, para a gente parar de sangrar com esse governo, mas é o jogo político. Infelizmente, o Centrão é isso que a gente vê, sempre travacando em troca de cargos, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe, comente, se inscreva, não esqueça. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.